Olá pessoal, paz de Jesus, gente, a paz de Jesus, a paz de Jesus, todos bem, tudo na bênção, tudo na graça de Deus. Como vocês estão? Estamos dando início aí a mais um almoço com o pastor, toda sexta-feira, às 12 horas, a gente está aí ao vivo, conversando com algum amigo de algum lugar desse país ou de fora dele, alguém que tem alguma coisa da parte de Deus para compartilhar com a gente. E a galera tá entrando aí, ó. Já vi Diego, já vi Mari, já vi André Moreira, Lucimere, Anastácia, Thalita, isso, deixa eu ver, Madeira, aí, ó, Gabriela, acho que é Gabi, né? Ah, não, é Gabriel, do lado do Maranhão. Deus te abençoe, Gabriel. Jackson Quintanilha, Poliana, Elaine Dias, Roberta. É Roberta Machon? É isso mesmo? Ah, Diego Freitas. Deus te abençoe, Diegão. Saudade de você também. Wellington. E aí a galera tá aí subindo aí. Deus abençoe vocês. Manda... tá bom. É Cláudia e Pablo, lá do Paraná. Deus abençoe. Coloca aí, cara, o teu nome, da onde vocês estão, da onde vocês estão nos assistindo aí agora, tá bom? Enquanto aí eu tô convidando aqui o meu amigo pastor Kirk para poder estar com a gente aqui. Bem, vamos lá. Isso. Daqui a pouco o pastor Kirk deve estar entrando aí agora. Chegou o Aí, chegou o vaso de Deus. amém. Antigamente eu iria chamar de o Rabino de Palmas, Agora né? não. É o Rabino de Gurupi, Gurupi. agora é o Rabino da América. Agora Agora é é o da Rabino da América. América. Tá certo, tá certo. E aí, povo, esse aí é meu grande amigo, pastor Kirk. Para mim é Kirk Marx ainda, mas agora ele disse que ele tá chique, agora eu não posso chamar de Marx, tem que chamar de Melo, que na América todo mundo só chama pelo último nome. É, Então, esse é o pastor Kirk, eu quero que ele se apresente para vocês aí, um grande homem de Deus. Fala aí, Kirk. E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde aí, né, pastor? Aqui ainda é Aqui bom é boa dia, é boa tarde, aqui tarde, já é né? boa tarde, meio-dia e Pra... 3. Isso, prazer estar com vocês aí, prazer estar com você, pastor Valber, Amém. meu amigo do coração, tenho um apreço muito grande por você, pela Kátia, pelos meninos, você sabe disso, né? E para mim é uma Amém. honra estar aqui com Legal. você e com esse povo de Deus aí para participar dessa live. Tá ótimo, tá ótimo. Então, gente, eu estava falando com o pastor Kirk ainda agora. Nós nos conhecemos em 2009. Eu fui pregar, eu fui convidado para pregar na igreja na qual ele era um pastor auxiliar, lá em Gurupi, no Tocantins, né? Isso, E ficam aqui uns 200 e poucos quilômetros de Palma, não é isso? 220. 220. E o pastor Kirk, bondosamente, ele se dispôs, deixou o trabalho dele lá, ele e Elaine foram, e ele foi me buscar lá no aeroporto, 220 quilômetros para ir, 220 para voltar, e depois me levou no De aeroporto novo. também. Então, na verdade, nós rodamos aí, eu rodei, no caso, aí 660 quilômetros com ele, fora o tempo que a gente ficou andando junto lá. E esses 660 quilômetros foram tão fortes, tão importantes, que a gente está nessa amizade aí já tem 15 anos. 15 Na anos. verdade, eu não tinha esses cabelos brancos todos, né? Nem eu Meus cabelos eram mais também. pretos. Hã? Nem eu também não tinha. Não tinha o começo da barba branca. Mas sua barba, eu já te falei, rapaz, tua barba tá top. Tá, Tua né? barba tá top, preta, tá certo. A mim, um amigo meu aí chegou e falou para mim, ó, se sua barba crescer mais um cadinho, eu vou te chamar de Papai É Smurf. Eu falei, isso. não, aí Eu vou não. tirar hoje, vou tirar Vou hoje. tirar agora. Cheguei em casa, meu irmão, raspei o negócio todo. Tá legal.
Que bom. Maravilha. Kirk, muito bom ver você. Prazer é Elaine meu, pastor. e a família. Apresenta a família para o pessoal. Então, pessoal, meu nome é Kirk Mello. Era Kirk Max, igual o pastor Valber falou, né? Aí no Brasil, onde a gente pregava, o pastor Kirk Max nos cartazes. Aqui é Kirk Mello, porque é mais conhecido com o último nome aqui, na América. Então, eu sou casado com a Elaine, aí já tem 31 anos, pastor Valber. Fizemos agora, mês passado, 31 anos de Eita, casado. Temos 3 filhos, Stephanie, Samuel e Emanuele. A Steph já estava aqui com a gente, já tem. Não, Steph já estava aqui na América, melhor dizendo, já tinha 10 anos, né? é. Tem 10 anos que ela está aqui. E os meninos vieram comigo, Samuel e Emanuele. Samuel tem 22 e Emanuele tem 20. Está aqui com a gente, está sendo uma benção. Inclusive, não sei se o pastor Valber sabe, mas vai ficar sabendo agora juntamente com todos, né? Eu serei avô agora em agosto. Ei, é forte É Brasil! forte, Brasil. Vai entrar pro time, meu Vou irmão. Vai entrar pro entrar pro time. time. É um, É, é um menino também. também. O seu também é menino, né? É. Pois é, Kirk, eu vou menino. falar um negócio pra você, cara. Rapaz, eu tô apaixonado pelo garoto. É, né? Rapaz, eu botei a proteção de tela uma foto dele. Cara, eu tô falando pra você, eu tô apaixonado pelo garoto, cara. Tô apaixonado pelo menino. É uma coisa muito. Me falaram e eu ficava nessa coisa. Será que é? Será que não é? Aham. Mas é exatamente aquilo que falaram. Cara, é um negócio assim muito especial Eu mesmo. já sou besta com meus meninos aqui, É. puxo pra cá, chamo de neném até hoje, aí eles reuniram os 3 esse dia e falaram, tá difícil a nossa situação agora, porque depois que o menino nascer, meu pai vai esquecer de nós, não sei o que. Eu falei, não, vou esquecer não, agora sim, o tratamento vai ser diferente agora, né? Agora vai ser diferente. É, Tá certo. Kirk, qual a igreja agora que você está pastoreando aí? Diz pro pessoal aonde que é a sua igreja? Onde que ela fica mesmo aí na na América? América nós estamos aqui no estado da Virgínia, então estamos Virgínia. na Virgínia e aqui estamos na cidade chamada Virginia Beach. Um Uhum. lugar muito bonito, tem umas praias muito aqui, ó, muito top de linha. Não é igual às praias do Rio de Janeiro, mas Uhum. é parecida com as praias do Rio de Janeiro. Nós estamos Sim. aqui, e na igreja nós estamos Connect Family Church, Uhum. igreja família, igreja de conexão. A gente tem conexão, fazendo essa conexão das famílias, né? Porque quando chegamos Sim. aqui, o sistema aqui, Pastor Valber, e todos que estão nos ouvindo aí, é muito diferente do Sim. Brasil. Muito diferente do Brasil mesmo, sabe? Porque aqui as pessoas vêm para cá, saem do Brasil com a promessa de vir para casa. Não, Senhor, abre as portas, eu preciso chegar lá. Quando chegar lá, eu Sim. vou continuar te adorando. Mas aqui as coisas são muito longe. Qualquer você vai aqui, não tem padaria, mas você descobre aqui um lugarzinho que vende um pãozinho francês, tal, que não é parecido com o do Brasil, mas tudo aqui é 1 hora de distância para você ir e para você voltar mais 1 hora. É Então mesmo, né? tudo aqui é longe. E as pessoas, quando chegam aqui, elas precisam trabalhar, né? Porque as coisas aqui não são baratas, Uhum. né? E se você não pode vir para cá pensando de pegar o dinheiro que você tem no Brasil e trazer para cá, porque é 5 por 1, né? Sim. É complicado. Então, aqui a gente passou um período muito difícil aí, nessa implantação dessa obra de Deus, mas a gente veio na promessa que Deus tinha Sim. feito. Então, foi muito difícil. Sim. Estamos com 7 meses aqui na igreja, né? 1 ano e 8 Uhum. meses nós estamos aqui na América e 7 meses nós estamos na frente dessa comunidade aí que Deus colocou no nosso coração. Sim, sim. Então, Kirk, você já serve ao Senhor há quantos anos já, velho? 23. 23, né? É, 23 anos. E como você sentiu? Porque eu tô falando, essa é a terceira, né, dessa nova série que eu tô fazendo sobre chamado. sim. Como foi seu encontro, cara, com Jesus? Como é que se deu esse processo seu? Pastor Valber, eu, na realidade, desde pequeno mesmo, eu sempre fui apaixonado pelas coisas de Deus, né? Meu chamado, eu acredito que ainda foi no ventre da minha mãe, porque ninguém nunca me levou na igreja. E meu sonho era ser padre. Então, Padre, padre. é mesmo? Eu fui para a igreja pequeno, meu pai nunca me levou, minha mãe nunca me levou, fiquei na igreja muitos anos, aí, como eu era muito dedicado às coisas de Deus, aí selecionaram 5 jovens e eu estava no meio para ir para Pindamonhangaba, fazer o seminário lá para ser padre. Então, Ah, fiz coroinha na igreja batista, na igreja católica, tudo certinho. Aí, quando foi para a gente ir para essa seleção,
Aí houve uma reunião, aí sim, aí meu pai foi, minha mãe foi, para assinar os documentos, tudo certinho. Eu estava com, era meus 15 anos de idade. Sim. Aí foi quando, no final dessa palestra, muito emocionado, chorando, voltar, porque eu achava muito bonita aquela roupa do padre, aquelas coisas, eu achava bonito aquilo demais. Sim. Aí no final, o padre falou, mas eu preciso falar para vocês que padre não casa, não pode casar. Aí eu falei, então eu tô fora, isso aí não dá para mim não. Aí chama, esse chamado aí não é meu não, aí eu não dou conta não, não dou conta não. Então, assim, eu já desde pequeno eu sempre gostei, sempre fui muito ligado com as coisas de Deus, sempre fui muito espiritual. Então, você vê, ó, com 15 anos, aí eu falei, não, não vou não, porque não dá para mim. Aí, com 17 anos, eu senti um chamado muito forte de voltar de novo para a igreja. Ah, Aí eu falei, se eu voltar dessa vez agora, e eu não posso fazer as coisas de Deus assim de qualquer jeito, eu tenho que fazer as coisas como eu sempre fiz, muito certinho, né? Aí conheci ela, aí eu tinha 17 anos, ela tinha 15. Aí ah. eu, aí eu falei, eu vou pedir essa mulher logo um casamento, porque esse negócio de eu voltar para a igreja e ser padre, isso não vou dar conta desse negócio, não. É melhor eu casar logo com essa mulher, se ela quiser, né? Aí pronto, nós estamos juntos aí, deu 31 anos. Fizemos um mês passado. Foi benção. Ai, cara, tem uma pastora aqui que está entrando aqui no ar, que é uma amiga nossa, que é a Fabiola. Fabiola está dizendo, pastor, você fez a escolha certa. Misericórdia, rapaz. Mas. Ô, Kirk, você foi para a igreja católica e não aguentou, não podia casar. Eu fui para a igreja adventista com 10 anos, Ah, pô, aí fiquei na adventista há um tempo, até, até o próximo Natal. Porque quando teve aquele pernil, aquele carne de porco assada, eu pedi, mamãe, mãe, eu quero. Mãe, não, você não pode, não, sua igreja não pode, não. Eu falei, cara, então eu tô não dá pra mim isso fora. aí, Tô não. fora. Não, tô fora, tô fora. Não dá isso aí não dá pra mim, não. Não Ai, dá, não. meu Deus do céu. Ai, Jesus amado. Mas, Kirk, eu tô lembrando um negócio que é muito legal, cara, para você compartilhar com o pessoal, porque tem muitos pastores nossos do nosso ministério, tem uns pastores amigos que estão entrando aí. Sim. Fala para ele aquela primeira igreja que você dirigiu, que foi difícil pra caramba, que você tinha uma motinho, uma moto que você fala com eles como é que foi aquela coisa que a primeira igreja que você dirigiu. Como é que foi aquela experiência que você teve? Então, a primeira igreja que o pastor, inclusive, né? Você conheceu o pastor João Feitosa, né? João. Ele faleceu, né? Ele faleceu na pandemia de 2021. É mesmo? Ele não aguentou, não. É. É um grande homem de Deus, É. um líder excepcional, né? Não, Você teve o prazer de conhecer ele. tive. Fui na casa dele. Ele me colocou lá e falou que Deus tinha falado com ele, era para eu procurar um ponto, Aham. porque ele não ia me dar uma igreja já pronta, que eu tinha que começar, porque aí depois a gente vai compreender, porque inclusive até eu vou dar uma palavra sobre isso, sobre o processo, né? Então a gente, quando ele me chamou e eu procurei um ponto lá para a gente começar essa obra, eu tinha uma motinha e fui lá e foi uma bênção e fizemos a inauguração, deu muita gente e uma pessoa aceitou Jesus, uma mulher aceitou Jesus, aí eu fiz pronto. O meu chamado é isso aí, Deus. Muito obrigado, porque eu vi que eu já estou começando com uma pessoa, já é bênção, né? Então foi a maior alegria do mundo e quando foi 5h30 da manhã me ligaram. Era Sim. o filho da mulher. Disse, pastor, minha mãe morreu. Eu disse, eita rapaz, e agora? Quando eu comecei a igreja ontem, a primeira pessoa que aceita Jesus já morre. Eu falei, e agora, meu Deus, como é que eu vou ficar nessa história agora? Aí pronto. Aí eu fui lá, nunca tinha feito um velório, aquela coisa, chamei o pastor João para me ajudar, ele foi lá, foi uma bênção. E dali a gente começou, e Deus fez um grande milagre. Hoje é uma grande igreja lá, uma igreja hoje que suporta aproximadamente umas 350 pessoas. Sim. Fizemos uma obra lá, Deus abençoou. Depois o pastor João me levou para a sede, depois me colocou em outra igreja. Eu passei por 3 igrejas e depois ele me levou para a sede. Foi quando lá a gente se conheceu e tem essa amizade de 15 anos aí. Tá, mas aí, porque é aquela coisa, né? A gente, quem vê a foto, quem vê sua foto, não conhece seu filme, Aham. né? Mas aí, você sempre foi um cara muito de fé, de Sim. semeadura. Que você falou comigo sobre que você tinha uma moto. E como é que foi? Conta para eles como é que foi aquele negócio da moto, que você semeou a moto. Como é que foi aquele Sim, negócio? sim, correto. Pois é. Então, essa primeira igreja. Na segunda igreja,
que a gente foi para lá, era uma igreja também muito pequena. Nós chegamos lá, tinha 7 pessoas. Então já tinha passado vários pastores por lá e eu falei pro pastor João, eu vou para lá, o senhor pode me colocar lá que eu vou construir a igreja grande lá. Mas lá é muito difícil. Eu disse, não tem problema não. E aí, pela fé, a gente começou a fazer uma construção. Aí só tinha uma caixa de som muito pequena lá. E ela estava com o alto-falante rasgado na lateral, então o som não era muito bom. E eu sentia que as pessoas queriam um som melhor, mas a gente não tinha condições. Aí eu tinha uma moto, na realidade eu tinha um computador. Esse computador, eu ganhei esse computador, e foi uma alegria maior do mundo lá em casa, e eu peguei, fiz um negócio desse computador no Abis. Sim. Olha só, troquei no Abis. Aí saí da bicicleta e fui para Abis. Aí pronto, aí foi Deus no céu e eu na terra com a minha mulher, né? Tá, agora eu tô de bis, não vou andar mais de bicicleta e tal, tal. Aí tinha um pastor que foi morar no Tocantins, em Gurupi. Gurupi é muito quente. Para quem não sabe, aí Gurupi é 40, 42 graus, é de boa. Eu acho que é o lugar mais quente que eu já fui no Brasil até hoje. Eu levei o pastor Gesiel Gomes, esteve lá. Aí ele falou assim para mim, não esqueço nunca mais. Ele falou assim, pastor Ki, se eu tiver um sonho de madrugada aqui, se eu ver um demônio, eu tenho certeza que eu estou no inferno, porque quente igual aqui não tem outro lugar não. Gesiel Gomes falou. Mas enfim, aí o pastor foi para lá com a família, mas como muito quente, ele não conseguia, ele não se adaptou, a família não se adaptou. A igreja videira, um pastor excelente, um homem de Deus, um amigo mesmo, e ele me chamou, disse, pastor, eu estou vendendo algumas coisas da igreja, tá? Eu tenho interesse. Meu interesse era as cadeiras, pastor, porque era a igreja nossa, as cadeiras não eram aqueles bancos de madeira, um pouco desconfortável. Aí eu fui lá e disse, olha, vendemos tudo aqui, a única coisa que resta é o som. Aí o meu olho brilhou. Eu disse, eita, rapaz, esse som aí agora para a igreja ia cair como uma luva. Aí ele falou o preço, eu falei, não, pastor, não dou conta não, a igreja não tem condições, mas se eu quiser eu troco esse som do senhor nessa minha moto. Ele disse, não, mas eu vou embora, como é que eu vou fazer com essa moto? Eu só vendo, é mais fácil eu vender a moto que o som. Eu vou pensar. Aí no outro dia ele ligou, não, tá feito o negócio, pode trazer a moto e o recibo. Aí eu fui, troquei, peguei o som, levei para a igreja, foi uma festa, deu problema em casa, né? Porque a minha mulher disse, de bicicleta de novo? Mas rapaz, não sei o que. Eu falei, não, vamos semear na obra de Deus e Deus vai nos honrar. E aí, pouco tempo, a gente ganhamos um carro, em pouco tempo depois, um irmão semeou um carro para a gente fazer a obra de Deus. Eita. E logo, anos depois, eu tinha um sonho muito grande, eu sempre gostei de moto, eu tinha um sonho de comprar uma moto, uma CB1000 da Honda. Sim. Aí eu orei, Deus não falou nada, e eu consegui comprar. Eu queria comprar usada, mas Deus me deu uma condição e eu comprei ela nova. E quando eu levei para casa, que a gente foi orar à noite, aí Deus usou o meu filho Samuel e disse assim, pai, ó, Deus manda te dizer que essa moto que o senhor está com ela hoje, eu fico até emocionado, é fruto daquilo que o senhor fez lá atrás. Aleluia. Glória. O som da igreja e ele está te honrando hoje. Aleluia. Tá? Então assim, eu vejo que tudo que eu faço para a obra de Deus, eu faço com muito amor. Eu não faço nada com troca, ou seja, eu vou fazer isso aí, o Senhor me abençoe lá na frente. Não, eu faço porque eu sei o Deus que eu sirvo e Ele nunca me desamparou e nunca vai me deixar desamparar. Foi assim que eu cheguei na América. Rapaz, às vezes as pessoas, né, muitas pessoas, pastor, elas não entendem que semeadura ela tem o tempo da colheita. Sim. Às vezes a gente pensa que a gente quer plantar alface. Muitas pessoas são plantadores de alface. O que é plantador de alface? Alface, você sabe, você planta alface em 30 dias, 40 dias, você está colhendo alface. Porém, você arrancou o pé, acabou. Porém, tem semeaduras que elas vão demorar anos para acontecer. Mas quando elas acontecerem, você vai colher aquela semente ali durante muito tempo. E uma coisa muito importante de se falar para os amigos que estão aí com a gente é que Deus não se esquece. Não. Deus não se esquece. Posso falar uma coisa aqui, pastor? Deve. Olha só, para você que a gente é amigo, você já sabe da história, eu quero que todos fiquem sabendo que o que todos que estão me ouvindo e ouvindo você, pastor Valber, nunca se esqueça que Números 23:19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai te dar. Eu dizer para você que, e para todos que estão nos ouvindo, que a minha vinda para cá não foi fácil. Por
porque eu estudei, meu sonho seria ser um contador, eu estudei e fiz contabilidade. Depois meu coração fechou. Depois eu fiz direito e advogar na área criminal. Terminei a faculdade e Deus falou que não era para eu fazer, eu recuei. Depois eu fiz teologia, formei em teologia, fiz pós-graduação, fiz um mestrado e passei no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Passei no concurso, que era um sonho meu, porque a minha esposa já é concursada. Passei no concurso, tomei posse, foi a maior alegria, liguei para meu pai, minha mãe, aquela coisa toda. Meus parentes me ligaram, confraternizamos, saímos para jantar, porque você sabe que não é fácil passar no concurso hoje. Passei no concurso e só fiquei 3 meses no concurso. Quando eu estou lá... 3 meses, Kirk? 3 meses. Eu estava no Tribunal de Justiça, sozinho na sala, quando de repente Deus falou comigo. Tu me amas? Por 3 vezes eu lembrei daquela passagem de Pedro. Eu falei, te amo, Senhor. E pronto, ele se calou. Depois ele falou de novo, falou na 3ª vez, ele falou assim, então me dá o que eu te dei, que é esse trabalho. Jesus! Então você vê um camarada hoje estudar 15 anos, passar no concurso do Tribunal de Justiça ganhando bem, e até a carreira. Minha esposa já é concursada do Tribunal de Justiça. A gente, todo mundo estabilizado lá em Palmas, né? Que o pessoal sabe que eu estava em Gurupi, mas depois eu fui para a capital de Palmas porque o pastor da convenção lá, o pastor Amarildo me chamou para lá, eu fui para lá para a convenção, para congregar lá na igreja em Palmas. E ali Deus fez um grande milagre na nossa vida. E quando a gente estava no ápice da nossa vida, Deus falou assim, simplesmente me dá o que eu te dei, esse emprego. E o juiz, que é o doutor Alain, ele pegou, me chamou e queria me colocar como assessor dele. Então, além do salário, eu ainda ia ganhar uma comissão como assessor. E estava tudo certo para tomar posse de novo, né, como assessor, tudo certinho. Quando de repente Deus falou comigo. E eu fui para casa, orei de madrugada, não dormi essa madrugada, passei a noite em branco conversando com Deus. E Deus, a resposta de Deus para mim foi silêncio. Aí eu peguei, no outro dia, orei, e meu coração abriu. E eu disse, agora eu preciso conversar com minha esposa sobre essa atitude que eu vou tomar, né? Só que eu não conversei com ela. Eu simplesmente fui lá e pedi exoneração. Saí, assinei o termo, pessoal, o juiz, você tá doido? Na época que nós estamos vivendo, rapaz, um concurso importante desse, teve 38 mil inscritos, só tinham 5 vagas, eu passei em segundo. Que isso? Passei em segundo lugar. Aí ele fez, não, você quer uma semana, você quer pensar, não faça isso não. Você vai estragar a sua vida e tal, tal. E vai por quê? O que está acontecendo? Você não gostou de mim? Eu disse, não, não é isso não. Ele até insistiu, eu falei, doutor, o senhor não vai compreender, mas eu vou falar que o senhor está insistindo. Eu sou evangélico, sou pastor, eu tenho um chamado, Deus está me chamando, eu não sei para que é, mas Deus está me chamando, eu não posso ficar aqui. Eu não posso perder, eu estou vendo almas gritando lá fora, precisando de ouvir uma palavra. E ele falou, olha, sou católico, compreendo perfeitamente. Que Deus te abençoe, vai lá, tá bom, concordo. Aí eu saí, cheguei em casa, conversei com minha esposa, e ela falou assim, olha, eu não vou falar nada para você, porque eu sei a sua intimidade com Deus. Então vamos ver o que é que Deus tem para nós. Nós esperamos, eu pensei, pastor Valber, que Deus ia abrir de novo minha agenda no Brasil, para eu pregar em tudo que é lugar, inclusive no Rio de Janeiro, você sabe que eu fui te atender aí, eu viajar praticamente o Brasil todo. Mas não, Deus simplesmente chegou e falou, vou te levar para uma terra distante. Aí começou, aí eu comecei a orar e Deus falou, vou te levar para os Estados Unidos. Aí eu falei, bom, se o senhor falou, o senhor vai preparar minha esposa também, porque ela é concursada, tem 20 anos. Ela não pode pedir exoneração, porque e aí, como é que fica a aposentadoria? 20 anos concursada. Eu não, que eu tinha 3 meses. Até que a gente orou e Deus falou profundamente com ela. E a gente orou, fizemos uma campanha, pessoal, você que está nos ouvindo aí, fizemos uma campanha de 7 dias, pelo chefe dela, que é o desembargador do Estado de Tocantins. E com 7 dias ela foi falar com ele para pedir uma licença de 3 anos. E quando chegou lá, ele escutou ela e falou assim, então quer dizer que Deus está mandando seu esposo ir para a América. Pregar o evangelho. Não, não vou liberar você não. Aí ela, não vai não, vai não. Então tá bom, obrigado. Ela disse, não vou liberar você por 3 anos. Eu vou liberar você para você trabalhar lá de home office por aqui. Você não pode ficar aqui sem sair da nossa equipe. Eu não posso liberar você por 3 anos para depois renovar por mais 3 anos. Não, você vai e você vai trabalhar de home office. E assim Deus fez, cuidando de nós. Porque se não fosse o salário dela aqui, pastor, e vocês que estão nos ouvindo, a gente de repente poderíamos até voltar para o Brasil. Porque às vezes o começo da nossa vida aqui, o que sustentou foi o salário dela. Meu E como é que Deus trabalha.
Isso tudo por amor a almas. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque você sabe que uma coisa que eu vou pedir para você depois contar, porque o pastor Kik vai trazer uma palavra para a gente. Uma coisa que muito me impactou quando a gente se conheceu foram as suas experiências com Deus. Pastor Kirk é um homem, gente, de muitas experiências com Deus, mas muitas experiências com Deus. Então, muitas pessoas, elas veem, talvez, vocês, assim, no caso de vocês, estão lá na América, estão lá nos Estados Unidos, porque simplesmente, eu estou numa aventura para uma vida melhor na América. E, na verdade, com vocês não foi nada disso. Vocês estavam com uma vida muito legal aqui, né? E lembro até que você falou, né? Cara, eu comprei um apartamento lá no Nordeste da sua João terra. Pessoa. Lá em João Pessoa, Valber, é porta na areia. É só você vir para cá para você passar férias aqui. Isso. E você tinha acabado de comprar, tinha comprado essa moto, né? Até que comprou, eu comprei, levei você aqui para comprar o capacete, um negócio aqui, Sim, aqui em isso. Niterói e tal. E aí você falou, cara, Deus abençoando a gente aqui, e aí Deus vai e te pede um sacrifício desse. Um sacrifício. E aí, cara, você sabe que ontem eu estava ministrando aqui na igreja uma coisa, é o seguinte, que quando a gente vê aquela passagem de Abraão, né, é muito comum a gente ver o pessoal falar sobre Jeová Jireh, né? Uhum. Jeová Jireh é o Deus da provisão, o Deus que provê. Mas você que fez teologia aí, mestrado, você sabe melhor do que eu, que a raiz, a definição correta, a tradução mais precisa de Jireh, que na verdade não é Jireh, Uhum. né? É Irê, né? Irê. Irê, que tem a ver com ver, Uhum. verificar. Então, provisão, a raiz de provisão é questão de ver, é ver. Sim. Por quê? Porque Deus, quando manda Abraão para Moriá, que é o acróstico, né? Que é uma sigla, como se fosse Detran, Departamento Estadual de Trânsito. Moriá é lugar de ver Deus ou lugar de ser visto por Deus. Então, primeiramente, Deus falou assim: me oferece o teu filho, me oferece o teu único filho em sacrifício. E ele foi lá e ofereceu. Ele foi lá e ofereceu. E o que diz a palavra? O texto diz assim: não faças tal, o anjo bradou, não faças tal, porque eu vi que tu temes a Deus. Uhum. Quem viu primeiro? Quem vê primeiro é Deus que vê primeiro. Amém. Deus vê primeiro a atitude do homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vê primeiro o sacrifício que o homem faz. Aí diz o texto: e Abraão, levantando seus olhos, viu o carneiro preso pelo chifre. Deus vê primeiro a minha atitude para que depois eu veja a provisão dele sobre a minha vida. Então, provisão tem a ver com visão. Deus vê o meu sacrifício para que eu veja a provisão dele. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Amém. E aí para a gente fechar essa parte de testemunho para você entrar na ministração, gente, tem um testemunho de uma experiência do que vocês têm que ouvir, cara. Aquela que você estava na igreja, que Deus te mandou, sai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que tinha um camarada, o presidiário, o ex-presidiário. Tu lembra? O ex-presidiário. É, do cara que estava com a forca em Ah, casa. sim. Isso. Conta Sim. para a moçada como é que é esse testemunho para depois você pregar. Tá. Então, eu estava pregando numa igreja. Na realidade, essa igreja que eu fui pregar é uma igreja pequena. E o pastor várias vezes me ligou para eu ir pregar nela. Aí, E quem toda entrou vez agora que. foi Kátia aí. Kátia entrou agora aí, ó. Aí a apóstola Kátia, rapaz, não é para qualquer um, não. Essa é que manda. Forte, essa aqui manda. Então ele estava tentando, pastor Walter, o pessoal aí que tá vindo, tentando me agendar várias vezes, e ele pensando que eu não queria pregar na igreja, porque era uma igreja pequena, né, num bairro muito perigoso, inclusive chamado Cangote do Urubu, lá nas Cinco Bocas. Você Como é tira que por aí. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Cangote do Urubu, nas Cinco Bocas. Então ninguém ia, nenhum pregador queria ir. Mas eu falei, olha, você está me ligando em cima da hora, vamos marcar para daqui a 30 dias que eu tenho uma agenda. Agora você liga em cima da hora para eu pregar amanhã
Eu já tô naquele naipe que todo final de semana eu estava agendado. Uhum. Aí ele falou, não, tudo bem, qualquer dia eu te ligo. Aí tá bom. E quando foi um dia, eu falei para minha esposa, ó, esse final de semana tal, do mês tal, eu vou para a igreja com você, não vou abrir agenda, eu quero ir para a igreja com você, ficar esse final de semana, eu quero ficar com você. Foi no dito cujo final de semana que esse pastor me ligou. Pastor, e aí e tal, aí eu peguei e falei para ele, tá bom, eu vou te atender. Ah, você vem mesmo? Vou, não, vou sim, tal, tranquilo. Ah, que bom, pastor, muito obrigado, Deus meu. Você sabe que a igreja é pequena, assim, não quero saber. Eu quero pregar a palavra. Tá bom, pastor, beleza. Aí, pastor, você sabe que a gente chegar aqui, a gente tem pouca gente, só tem 5 pessoas, isso não tem problema. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde tiver 2 ou 3, ele está no meio. Então tem 5, comigo 6, minha esposa 7, o Espírito Santo, Deus, não, então tem 10 pessoas, tranquilo, vamos lá. Quando eu cheguei lá, tinha umas 20 pessoas. Beleza. Aí fui, preguei, fiz o apelo, 6 pessoas aceitaram Jesus. 6. E quando eu entrei no carro para ir embora, o Espírito Santo falou comigo assim: liga o carro e vai reto. Aí eu fui, liguei o carro, fui reto. Agora vira à esquerda. Aí eu liguei, virei à esquerda. Quando eu virei à esquerda, aí começou a piorar mais ainda. Eu parei o carro e falei assim: o senhor que está falando comigo mesmo? Porque aqui é bocada, aqui o negócio aqui é bocada. E o Espírito Santo vai. Eu fui. Entra aqui, entra ali. Quando eu entrei, era uma rua que estava escura, que não tinha mais nada. Quando o farol do carro bateu nessa rua, que era uma mata do outro lado, uns 8 homens correu para dentro do mato. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? E o Espírito Santo vai, para! Parei. Onde eu parei, aí o Espírito Santo disse, é aqui, desce e chama. Aí quando eu desci, era uma casa simples, tinha uma bandinha e uma casa mais no fundo. Aquelas casinhas meio humilde, uma bandinha de casa, outra casa no fundo. Não tinha muro, era uma cerca. E eu bati assim, na casa da bandinha, abri uma porta fininha, eu vi 2 cabecinhas, uma embaixo e em cima, e fecharam a porta, rapidão. Aí eu chamei e apareceu um rapaz lá no fundo da casa. Ele abriu a porta, olhou, disse, que foi? Eu falei, não, Deus mandou eu vir aqui. Aí ele entra aí, eu disse, não, vem aqui, eu não vou entrar aí não. Isso o carro, com a porta aberta, chave na ignição, e o Espírito Santo disse, entra. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Entra, eu entrei. E lá vem ele, eu falei, rapaz, e agora? O que é que eu vou falar para esse homem? Aí quando eu cheguei perto dele, o Espírito Santo disse, agora aponta o dedo para ele e fala assim, Jesus te ama. Aí eu apontei o dedo e disse, Jesus te ama. Aí ele começou a chorar e disse, entra aqui. Eu disse, o que é que foi? Não, entra aqui, eu quero te contar uma história. Eu entrei, era uma casinha simples, só tinha sala, uma porta do quarto, o banheiro e a cozinha. Ele sentou e disse, sabe o que é que eu ia fazer agora? Agora, nesse exato momento, eu disse, não. Ele abriu a porta chorando, tinha um banco de madeira, a vigota, uma corda, ele estava se enforcando. Ele disse, quando eu bati palmas lá, o banco balançou sozinho e ele foi o maior sacrifício para conseguir tirar a corda do pescoço, mas ele conseguiu tirar. Ele disse, pastor, que dia é hoje? Eu disse, é domingo. Sexta-feira. Sexta-feira, eu devo mais de 20 mil reais de droga. Sexta-feira, fecharam o cerco para me matar. Me deram mais de 30 tiros. Um só tiro pegou em mim aqui de raspão. Estava lá o pedaço aqui arrancado do tiro que pegou. Ele se escondeu debaixo do carro. Ele falou que viu que os traficantes tinham visto ele se esconder debaixo do carro. E debaixo do carro ele fez uma oração. Deus da minha mãe e Deus da minha avó. As mesmas 2 cabecinhas que eu vi quando cheguei lá na porta, que era a mãe e a avó que morava na parte da frente e ele morava na parte de trás. Deus da minha mãe e da minha avó. Se isso existe de verdade, me tira daqui e manda alguém lá em casa dizer que me ama, porque a partir desse momento eu vou te servir. Sexta-feira, ninguém foi na casa dele. Sábado, ninguém foi na casa dele. Domingo, ele disse, não, Deus realmente não existe. Eu vou tirar minha vida porque antes que me mate vai ser pior para minha mãe. Então, quando ele subiu no banco, botou a corda no pescoço, Deus me levou até lá o Espírito Santo, ele tirou e ele falou assim, pastor, o senhor lembra o que o senhor falou quando chegou aqui? Eu falei, lembro o que foi. Deus mandou eu te vir aqui, apontar o dedo para você e dizer que Jesus te ama. Ele ajoelhou, botou a mão para cima e disse, a partir de hoje eu quero servir Jesus, aceite Jesus como meu único e suficiente Salvador. Hoje ele é evangelista da igreja Assembleia de Deus em Gurupi e um grande pregador da palavra. Meu Deus, forte, que glória. Forte. Aleluia. São experiências assim que eu não imagino. Depois que aí eu fui lembrar, pastor Valber, e todos que estão me escutando, levaram o carro. Eu deixei a chave na ignição, porta aberta, mas quando eu cheguei estava do mesmo jeito o carro, porque quando Deus
está no comando, que Deus sabe todas as coisas. Primeiro, quem vê é Deus, como você falou. Eu precisava estar ali Aleluia. no momento. Glória E a hora. a Deus. Glória a Jesus. Pessoal, o pastor Kirk é um dos caras que mais eu vejo assim, com facilidade para citar versículo decorado que eu conheço. É uma coisa assim impressionante a capacidade que ele tem de decorar versículo. Eu, sinceramente, eu não tenho essa capacidade. Então, muitas pessoas pode achar que isso é uma técnica, né que uma técnica de memorização. Tem, o pastor Silas dá até um curso, né, sobre técnica de memorização de versículo, mas com você, a tua capacidade de decorar versículo foi uma coisa muito peculiar, não foi? Foi porque, assim, eu, Ah, desde pequeno, eu tinha facilidade, eu tenho um pouco da mente fotográfica, como fala, né? aham, Então, quando eu comecei a ler a Bíblia, muito novo ainda, que né, era a Bíblia católica, uhum, então eu gostava muito das histórias e tinha algumas partes da Bíblia que me chamavam atenção. E aquilo ali, quando eu lia, ficava gravado, né? uhum, Então, assim, eu sempre falo para todo mundo que isso é um dom que Deus me deu, sabe? E é um dom que eu velo muito por ele, eu cuido muito bem dele. Não é coisa que eu não passo um dia sem ler a Bíblia, é muito difícil, só se eu estiver muito cansado, mas é muito difícil. Eu amo a palavra de Deus e vejo que a cada dia que eu leio, eu aprendo mais. uhum. E E aí, como assim, é que foi aquele pedido que o camarada te pediu para falar um negócio da Bíblia e você não sabia o versículo? E aí você fez uma oração para Deus. Como é que foi aquilo? eita, rapaz, são tantos agora. Eu lembro só, pastor, que a gente foi um dia com Ah, uma gincana na igreja. Aí todo mundo queria que eu ficasse no time deles. Aí chegou a hora da pessoas falar a citação de capítulos e versículos. Eu acho que o grupo que eu estava, acho que ficou em terceiro ou foi em quarto lugar. Pastor, eu só lembrei de dois. A mente fechou. Totalmente fechou. Porque, assim, a gente, se fosse uma técnica, de repente eu poderia ter citado mais. Mas me deu um nervosismo tão grande, e minha mente, assim, veio aquela coisa no meu coração. O dom que te deu foi Deus. Isso aí não é seu. Então eu só lembrei de dois. Foi uma decepção para todo mundo, sabe? Eu cheguei em casa aham. rápido. E aí a Laine, minha esposa, tá vendo? E não sei o quê, você ter falado isso, mas como é que eu vou falar se eu não lembrei? Eu não lembrava mais de nenhum, só lembrei desses dois. Então, assim, às vezes eu vou pregar para a glória de Deus, pessoal que está me ouvindo aí, eu nem percebo. Mas o pessoal aqui da igreja fala, pastor, hoje a pregação foi top, viu? 42 capítulos citados com os versículos. Eu digo, meu Deus do céu, não conte isso não para mim, pelo amor de Deus, não, que eu não gosto de saber disso aí, não. Mas é tudo dentro de uma referência daquilo que Deus coloca no nosso coração, né? É. Então, mas não é fácil, não. É um processo longo para a gente chegar nesse ápice. Então tá bom, gente. Eu pedi para o pastor Kirk ele ficar à vontade para trazer uma palavra da parte do Senhor para nós, porque eu estou trazendo amigos aqui na live, e vocês têm visto, são homens e mulheres de Deus para compartilhar. Então, o pastor Kirk agora ele vai estar liberado aí para ele liberar uma palavra do Senhor para nós aí. Queria pedir para você, aperta esse aviãozinho aí do lado aí na sua live aí, manda para os seus contatos aí, compartilha, porque com certeza vai ter alguém que precisa, como eu, de ouvir essa palavra que Deus colocou no coração do pastor Kirk. Ok? Vamos lá, vamos lá? Vai Vamos lá, lá. pastorzão. Tá liberado. Amém. Na realidade, pastor, vamos trazer uma reflexão hoje para as Sim. nossas vidas, né? Uma reflexão rápida, objetiva daquilo que Deus tem para nós. Eu tenho observado muito, isso é uma coisa até minha mesmo. Eu, por exemplo, eu sou meio agoniado. Primeiro nordestino, né? Nordestino é meio agoniado assim, até dizer chega, né? Não gosto de esperar. Mas o processo que a gente passa com as coisas de Deus, né? A gente precisa esperar. Sim. E o Salmo 40, versículo 1, a Bíblia diz que o salmista Davi falou: esperei com Sim. paciência no Senhor, né? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse esperar com paciência são poucas pessoas que não entendem esse Sim. mistério. E nós precisamos passar por ele.
esse esperar com paciência, porque seria muito bom hoje a gente fazer uma oração e dizer, Deus, me abençoa isso aqui. E Deus imediatamente abençoar. Existe esse momento? Existe. Porém, para existir esse momento, depende, pastor, da sua, da minha e da nossa intimidade com Deus. Tá Sim. bom? Então, existem pessoas que não oram, que não lê Bíblia, mas quando está passando uma certa dificuldade, seja espiritual, seja familiar ou seja financeira, acha que Deus tem como obrigação imediatamente responder a ele. Olha aí. Então, olha, não é? Olha só isso aqui. Presta atenção. Quem era Elias? Um profeta que conversava com Deus. O anjo sentava do lado de Elias e conversava Sim. com ele. Então, ele tinha uma altíssima intimidade com Deus. E Elias fez uma oração de 45 segundos e Deus respondeu. Mas olha a situação que Elias se encontrava para provar para uma nação que só o Senhor é Deus. Então, o primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36, 37, 38, 39, 40, fala esse relato. Onde de 6 da manhã a meio-dia, os profetas de Baal clamaram o Deus dele e o Deus não respondeu. E Elias, olha, clama mais alto, de repente ele está com sono, ele viajou, está chegando de viagem, dormiu até tarde. Entendeu? Então, por quê? Porque ele sabia que esse Baal não existe. E eles não tinham intimidade com Deus de Israel como ele tinha. Sim. Então, quando deu o meio-dia, ele falou, bom, agora é minha vez. Tá? Então, eu esperei demais. Esperei com paciência 6 horas. Então, chegou a minha vez. Ele fez o altar e fez uma oração de 45 segundos. Deus, se o Senhor é comigo e o Senhor realmente é Deus de Israel, mostra para esse povo aqui que só o Senhor é Deus, mandando fogo do céu. 45 segundos a oração e fogo veio do céu e consumiu o holocausto. Então, olha a intimidade do homem para imediatamente Deus responder. Agora, olha a outra situação. Situação do próprio Abraão que você, pastor Valber, falou. Gênesis capítulo 12. Deus chamou ele. 12, versículo 1, 2 e 3. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Faz-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei grandissimamente, e tu serás uma bênção. Uau, cara, vamos embora. E foi, ele saiu lá com 75 anos, versículo de número 4, Gênesis capítulo 12. Aí Gênesis capítulo 13, Gênesis capítulo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, passaram-se 25 anos, até que a promessa chegou. E a promessa Deus tinha feito para ele, que daria um filho para ele. Só que chega uma hora que a pessoa fala assim, mas Deus prometeu, será que ainda vai cumprir? Aí a gente pega, chega uma hora que a gente relaxa. Por quê? Porque se esperar com paciência, a gente tem que ter essa espera, porque faz parte de um processo da nossa vida. Ninguém começa na promessa, a gente começa no processo. Então, a gente começa no processo, Deus nos prepara e nos leva ao nível de propósito. No momento que a gente chega no nível de propósito, aí Deus vai nos levar para a nossa promessa. Foi o que ele fez com Abraão. Eu vou te fazer aqui uma promessa, mas você vai começar no processo. Você vai para o processo, depois eu vou te levar para um nível de propósito e depois eu vou te apresentar a promessa. Então, ele passa pelo processo. Quando chega em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus fala assim, Abraão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo assim, rapaz, tu recuou demais. A tua fé parece que não é mais a mesma. Você precisa confiar em mim. A partir de hoje não se chamará mais Abrão, e sim Abraão. E Sara não será mais Sarai, e sim Sara. Observe que da Sara ele tira uma letra. De Abraão ele acrescenta uma letra. Então, de Gênesis capítulo 12 a Gênesis capítulo 21 passaram 25 anos. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo, a gente vê isso aí lá no livro de Romanos capítulo 4, que ele fala da paciência e da fé de Abraão, onde o levou a chegar à promessa. Quem fala isso também é Hebreus capítulo 6, versículo número 15, quando fala assim, pela paciência e fé de Abraão, ele alcançou a promessa. Então, ele alcançou a promessa por uma paciência e pela fé. Observe, a fé, ela anda com a paciência. A paciência, ela anda com a fé. Nenhuma pode andar fora uma da outra. Essa é a Glória a verdade. Deus, glória a Deus. E outra coisa, tem pessoas que questionam comigo até hoje, pastor, sobre a questão de Deus não responder imediatamente ou Deus demorar demais para responder. O momento é dele, a hora é dele. Porém, e vai depender muito, porque Deus conhece o coração de cada um. Esses dias eu estava vendo um pregador pregar, e ele falou assim, porque Deus tinha que entregar para Ana, porque ele prometeu. Certo, Deus prometeu, mas observe. Em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 10, pastor, ali estava a resposta de Ana não ter adquirido seu filho bem antes. A Bíblia diz que Ana estava com amargura no coração. Quem tem coração amargurado não recebe a promessa de Deus.
Eita, anota essa aí, hein? Anota Quem essa. tem coração Repete a frase. amargurado não recebe a promessa de Deus. E a Bíblia Olha diz que isso. Ana estava com o coração amargurado, orando dentro do templo, onde o profeta ali olhou para ela e disse assim: Não, mas tu tá bêbado dessa hora? Não pode. Filha de Belial, ele disse: Olha, tua serva não está bêbada, tua serva está amargurada de coração. Aí é onde entra o pastor Valber da vida, um homem de Deus, né? Porque isso aqui não, porque eu conheço, vários outros pastores de Deus que precisamos nós lançar uma palavra profética para aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão congregando com nós. Porque a sua palavra, pastor Valber, a minha palavra, palavras de homens e de mulheres de Deus transforma a vida de muita gente. Então disse o profeta Elias: vai na tua fé e Deus vai te conceder o desejo do teu coração. Ele lança a palavra profética, a amargura do coração de Ana sai, versículo de número 17, versículo de número 18, o semblante de Ana agora é um semblante alegre, e quando ela chega em casa, Deus lembra dela e faz ela engravidar, porque a amargura saiu, a palavra profética foi lançada e o seu semblante mudou. Então Amém. precisamos ter isso aí, não podemos ter o coração amargurado. Por isso que a gente hoje precisamos viver, pastor, em um nome, e esse nome se chama graça. Ainda tem pessoas vivendo na lei, e a lei, ela não muda a história de ninguém, o que muda é a graça, e essa graça é Jesus. Por isso que lá em João, capítulo de número 12, versículo 1 ao 10, a Bíblia diz que a mulher foi pega no ato de adultério. É, Ela foi pega, não é? E foi levada até a graça. A lei pega a mulher e leva até a graça. Só que eles não sabiam que além da graça estar lá, ainda era um advogado e advogado de defesa, porque 1 João capítulo 2, versículo 9 fala: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos Jesus como nosso advogado, inclusive de defesa. Aí a lei pega a mulher em ato de adultério, leva a mulher viva para sair morta. Mas quando chega aleluia. diante da graça, ela chega morta e sai viva. Ô, Por quê? glória. Porque a lei levou ela para a graça. Aí, pastor, agora a gente vai para o Velho Testamento e a gente fecha no Novo Testamento nessa reflexão de hoje. Você vai lá para Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 28, a Bíblia diz que Deus fala com Moisés no monte, entrega a lei para ele, e quando ele desce do monte com a lei na mão, as pessoas estão todas desviadas. Ele lança uma palavra e fala assim: quem quiser permanecer aqui diante de Deus, vai para o meu lado direito. Quem não quer permanecer ainda na bagaceira, fica do meu lado esquerdo. 3.000 homens ficaram do lado esquerdo e morreram por causa da lei. Isso o Velho Testamento. Aí chega Jesus, que é a graça, lança uma palavra profética, morre ao terceiro dia, ressuscita, vai para a glória, está sentado à destra de Deus e deixa uma palavra para Pedro. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 40, Pedro está pregando uma palavra top. E no final da mensagem ele fala assim: quem quer aceitar esse Jesus como seu Salvador? A Bíblia diz que 3.000 homens aceitaram ele. A lei matou 3.000, mas a graça ressuscitou 3.000. Então, a Eita, gente maravilha, precisa hein? viver na graça e ter paciência para andar com essa fé, que com certeza iremos alcançar essa unção sobre a nossa vida, que é a unção de termos intimidade com Deus. É verdade. É verdade, porque muitas pessoas, o Bernardinho, o treinador, o ex-técnico da seleção de vôlei, ele fala que o troféu, a medalha, é o final do Uhum. processo. É apenas a consequência. Ele fala assim: o legal do negócio é o processo de você chegar até o prêmio, entendeu? Muitas pessoas, elas só querem o final, elas só querem a medalha, mas elas não querem esse desafio do andar, né? Esse desafio de viver com Deus. Uhum. Porque essas coisas, pastor, andar com Deus é uma coisa muito, como me ensinaram, né? Andar com Deus é uma aventura. Andar com Deus é uma aventura. Uhum. Porque muitas das vezes Deus não nos fala. Deus não nos fala. Deus fala como termina. Ele pode até falar como vai terminar, mas ele não fala as próximas páginas, né? Os próximos capítulos. Sim. Os próximos capítulos ficam em suspense, Uhum. porque a revelação ela vai sendo progressiva, né? Ela vai se dando progressivamente à medida que a gente anda. Então, eu tenho batido, pastor, muito, muito numa tecla aqui, pessoal. Mas muito, muito, muito.
domingo eu usei Filipenses dizendo, né? Eu não me canso em repetir para vocês as mesmas coisas, porque para vós isso é segurança. Sim. Deus tem que estar na nossa rotina diária. Amém. Deus tem que estar na nossa rotina diária, independente de onde você esteja. Se você está na América, se está na Virgínia, se você está aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, em Gurupi, sei lá no fim do mundo, Deus tem que estar na sua rotina diária. Amém. Eu creio dessa forma também. Porque as Porque pessoas, pastores, pastor Valber, como eu falei para você, as pessoas querem já começar na promessa. O sim, pastor Valber está aí, eu vou abrir uma igreja hoje, vou montar uma igreja, eu já vou começar com 200, 300 pessoas. Espera aí, mano, você precisa passar no processo. E as pessoas precisam entender que quando José é vendido pelos irmãos dele, foi um processo. Quando ele chega na casa de Potifar, foi um propósito. Quando ele assumiu o governo, é uma promessa. Então, o povo estava sob o jugo de Faraó. Foi um propósito. Depois que é libertado, que vai para o deserto, é um propósito. Aí depois que eles chegam na terra de Canaã, é a promessa. Então Lázaro ficou doente, foi um processo. Depois que enterraram ele, foi um propósito. Mas quando Jesus chegou lá e disse, sai, é uma promessa. eita, Jesus, ele é crucificado na sexta-feira. Isso aí foi um processo que fizeram com ele. Aí ele morreu, foi um propósito. Mas domingo de manhã, quando ele ressuscitou, foi uma promessa. Então a gente tem que aleluia. começar no propósito, no processo. Deus vai nos levar a um nível altíssimo de propósito para depois a gente chegar na promessa. Porque para chegar na promessa, pastor, tem que ter paciência e fé. Porque Paciência, se fé. chegar antes, você não vai saber administrar aquilo que Deus te entregou. Você tira para a gente concluir, eu passo a palavra para você, e Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 29. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Ele chegou para o pai e disse, eu quero a minha herança. Você não está preparado, eu quero a minha herança, eu quero o que é meu. Então ele recebeu a herança antes de estar preparado. Por isso você vai para Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, ainda criança, um menino, ainda criança, ele está na mesma situação de um servo e de um escravo. Ele não tem condições de pegar a sua herança, porque ele ainda está aos cuidados dos tutores, ainda está aos cuidados dos seus cuidadores, até ele atingir uma idade onde o pai olha e fala assim, hoje sim, você está preparado para receber sua herança. Quem pega antes da promessa, não quer passar pelo processo, não quer não. E pelo propósito, também não, já quer chegar na promessa. Então você não vai conseguir administrar aquilo que Deus tem para te entregar. É verdade. Hoje eu estava ouvindo o JB Carvalho pregar uma ministração e ele citou Provérbios, que diz que a herança, quando ela é obtida antes do tempo, ela leva à perdição. Entendeu? Então, quando você recebe a herança antes de você estar preparado para aquilo, ao invés de ser bênção, vai se tornar uma maldição. Né? Isso. Muitas das vezes a gente olha essa questão de José, né? O fato do copeiro ter se esquecido dele. Né? Diz o texto, né? José pede, por favor, não se esqueça de mim quando você Sim. estiver no palácio diante de Faraó. E o copeiro vai se esquecer de José por 2 anos. 2 anos. 2 anos ele se esquece. E depois, quando vai ter a fome, que Faraó vai ter o sonho, não a fome, mas quando o Faraó vai ter o sonho, é que o copeiro vai se lembrar de José. E aí eu estava comentando com o pessoal que se o copeiro não tivesse se esquecido de José, o máximo que José seria era auxiliar de garçom. Uau! Era auxiliar de garçom, porque era a necessidade que tinha na época. Ou padeiro. Quando... Ou padeiro. Porque o padeiro já Morreu, a não única vaga que tinha era era essa. de padeiro. E aí você vai ver o que acontece. Quando a oportunidade, a necessidade surgiu, ele foi lembrado. Então a gente pode conjecturar, não afirmar, mas a gente pode conjecturar de que esse esquecimento foi proposital da parte de Deus. Porque Deus está dando, espere, porque a tua vaga, a necessidade vai se apresentar e você vai estar pronto para entrar lá. Então, essa espera, pessoal, é necessário ter o quê? Paciência. Sim. Paciência com perseverança. Isso aí que é uma coisa
importante, pastor Kirk, que eu vejo que muitas pessoas, elas erram com relação a isso, que elas desistem no meio do caminho. Elas Sim. desistem no meio do processo. Elas abandonam aquilo, essa espera. Acalma seu coração, porque Deus ele vai chegar no tempo exato. Deus não vai adiantar, Deus não vai atrasar. É o que Pedro disse, que a promessa de Deus, apesar de que muitos tenham por tardia, Deus não atrasa nem Sim. se adianta. Ela vai vir no tempo certo. O que cabe a Verdade. mim? Ter paciência para Ter esperar, paciência. Ter ter paciência. paciência e suportar. Isso. Esse, o Kirk, você sabe o que eu vejo, cara? As pessoas hoje, elas não estão prontas para sofrer, cara. Ah, não. Elas não estão prontas para sofrer. E você sabe uma coisa? O pessoal está muito viciado, vai soar estranho o que eu vou falar aqui, em felicidade. Uhum. A nossa, esse tempo, essa geração, é um pessoal muito voltado para a questão da dopamina, da serotonina, essa coisa do bem-estar. Eu tenho que me sentir bem. Verdade. Gente, Isso. Uhum. entendeu? Então, é Entendi. aquela coisa. Eu estou. O filtro de decisão das pessoas hoje é felicidade. Sim. Não, eu fiz isso, mas eu estou me sentindo bem, porque o importante é ser feliz. Nada feito. O filtro primário para a decisão não é felicidade. Sim. O filtro primário para a decisão é correção, andar correto, segundo a palavra de Glória a Deus. Deus. E às vezes o fato de eu andar correto, eu vou ter prejuízo aparente e vou sofrer por Sim. causa disso. Isso Foi mesmo. que Ágapo profetizou para Paulo: vão fazer isso com o dono desse cinto. Ele falou Uhum. assim: eu não tô, por que vocês estão me fazendo sofrer? Eu não estou pronto apenas para sofrer, mas até mesmo a A morrer em morrer. prol do evangelho. Sim. Então, na verdade, as minhas decisões não podem ser apenas por causa de felicidade ou sentir bem. Então você pega uma dona dessa aí que se apaixona por um cara casado. É. Ela, não, mas eu estou feliz porque eu estou apaixonado por fulano. Ela vai destruir uma família, então isso é o correto? Não pode Uhum. ser, gente. Não pode. Então, Concordo. isso aí que o pastor Kiko está pregando aí, pregou para nós, isso é importantíssimo. De que permanecer firme, permaneça firme, fazendo o correto. Fique calmo, fique tranquilo. Por quê? Porque no tempo exato, Deus vai te dar uma recompensa. E aí, falando um pouquinho de teologia aqui, Kiko, uma coisa. Uhum. Você sabe que o livro de Jó, aí você falando sobre paciência, né? Uma coisa puxa a outra. Sim. O livro de Jó, ele tem um problema crônico. Qual é o problema crônico? Porque o deuteronomista, né, a linha deuteronomista, quando ele vai trabalhar, o que eles trabalhavam? Eles trabalhavam em cima da lei da recompensa. Sim. Você fez o certo, você vai ter a benção. Você fez o errado, você vai ter a maldição. Uhum. Então, na cabeça deles, o que é? O cara está sofrendo é porque ele fez alguma coisa errada, certo? Sim. Então, o cara fez uma coisa, eu estou sofrendo é porque eu fiz uma coisa errada. Então, o que o livro de Jó vem? O livro de Jó faz essa pergunta: por que o justo sofre? E aí a gente Aham. estava estudando na pós sobre isso, e o professor ele conversando com a gente, porque eu li o livro de Jó todo sob o seguinte prisma: eu quero saber o que os amigos de Jó falaram de tão grave que Deus disse para eles: eu vou matar vocês. Eu falei, gente, esses caras têm que ter falado uma heresia muito grande. E você lê o livro de Jó inteiro, de ponta a ponta, o que eles falam não é errado, não é mentira. Não. Não é não. E aí, você sabe qual foi a conclusão que a gente chegou na Ah. sala? Que eles queriam responder coisas que Deus não queria falar. Uhum. Deus não queria falar. E Deus não falou para Jó o porquê que ele sofreu. Você pode Entendi. ver. Quando Deus entra no circuito para corrigir a Jó, Deus simplesmente dá uma carteirada e fala assim: aonde você estava? Você está respondendo aí como um louco? Agora eu pergunto e você me responde. Sim. Olha que doideira. Se a pessoa Deus conversar com a gente assim, me responde aonde você estava quando eu criei o mar e disse que daqui você não É. passa. Aonde você estava fazendo? Deus foi dando a carteirada para Jó e por fim Jó falou assim: eu falei como um louco, eu procedi como um louco. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Sim. Mas Deus não disse para ele o porquê que ele estava sofrendo. E outra, pastor, o livro de Jó,
Só abrindo um parênteses, assim, "Ô, pai, se fosse para conversar, a gente ia passar a tarde todinha aqui. É muito bom falar da palavra de Deus, né? Sabe o que me chama muita atenção principalmente no Jó, capítulo 1, a partir do versículo 3 ali, que Deus começa? Deus apresenta Jó para Satanás o que Jó é. E Satanás apresenta para Deus o que Jó tem. A pergunta que eu faço aqui Fala de novo que essa é bom para anotar. Deus apresentou Jó para Satanás o que Jó é. Observaste tu, a meu servo Jó, o que é que Jó era? Íntegro, temente, fiel e desviava-se do mal. Show. Esse desviava-se do mal, a pessoa precisa aprender o seguinte, que o mal ele bate na tua porta. Valber, abre aí. Aí você abre se você quiser. Então Deus apresenta Jó para Satanás o que Jó é. Então quem é o pastor Valber para Deus? Um homem sério, digno, pai, avô, marido, pai. É isso que nós precisamos ter essa referência com Deus. E Satanás? A Satanás apresenta Jó para Deus o que Jó tinha. Ah, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem fazenda, ele tem gado, ele tem camelo, ele é um homem abençoado. Então, já pensou se Deus apresenta nós o que nós temos? Não. Deus tem que apresentar para todo mundo o que a gente é e não o que a gente tem. Eita. Por isso que ele falou em Jó 19, 25. Ele cai na realidade, dali a mente dele começa a mudar. Você estudou, você sabe mais do que eu. Por isso que eu sei que o meu Redentor vive. E por último se levantará sobre essa terra e vai me dar a salvação. Entendeu? Glória a Deus. Então, tudo que Deus fala hoje, e sempre falou e sempre vai falar, que é o Hebreus 13, 8, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É quando você falou do mar aí, eu fico observando. Você for para o mar aí no Rio de Janeiro, você vai lembrar disso que eu estou falando, e todos estão me ouvindo aí. Quando eu vou para o mar aqui, eu vejo a mesma coisa. Eu vejo a onda do mar vindo e voltando, batendo. Está lá, Jó capítulo 38, a partir do versículo 11. Deus disse para o mar, você vem até aqui. Se você passar daqui, eu corto as tuas ondas. Então o mar só tem até um limite para ir, porque foi uma ordem de Deus. E Deus falou para o dia e para a noite. Dia, vem. Dia, vem. Noite, vem. Ele vem. Então o dia e a noite são ordem de Deus. O mar só vai até aquele limite por causa da ordem de Deus. E a gente tem que viver também na ordem de Deus. E qual é a ordem de Deus? Mandamento, que você falou. Viver o mandamento, obedecer a palavra, ter paciência, porque a paciência e a fé, elas andam juntas. Amém. E quem sabe agora, nessa manhã, nessa tarde aqui, 13h02 de Brasil, 12h02 aí em Virgínia. Quem sabe que agora, nesse exato momento, pode ser a hora de Deus liberar uma ordem ao meu favor e ao seu favor. Glória a Deus. Então o pastor Kirk agora vai fazer essa oração agora pelas nossas vidas. Vai fazer um clamor. Tem uma galera que está entrando e saindo e tal, porque é a hora de almoço, mas a live vai ficar gravada. Então eu queria convidar agora você para nós orarmos juntos agora. O pastor Kirk agora vai nos levar a Deus em oração agora, clamando pelas nossas vidas. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, queremos te louvar por este momento de estarmos aqui juntamente com o teu servo, pastor Valber, os teus filhos e tuas filhas, meu Deus, que participaram, meu Deus, dessa reflexão, desse bate-papo, meu Deus, dessa live. Pai, no nome de Jesus, visita os teus filhos agora, visita as tuas filhas, visita o pastor Valber, me visita. Meu Deus, que a tua graça, a tua unção, Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Sim, meu Pai, Deus. joga por terra todo o levante do inimigo, meu Deus, e abre as portas do céu sobre as nossas vidas. É. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dando a cada dia mais conhecimento e sabedoria da tua palavra. Sim, mais Senhor. temor e mais tremor para estarmos na tua presença a cada dia, como o teu servo, o pastor Valber, falou. Sim, meu Deus. Essa manhã. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra adentre o coração de cada um e de cada uma que ouviu a tua palavra nessa manhã. Sim, Jesus. Pai, no nome de Jesus, o teu nome venha ser glorificado. O nosso testemunho venha exaltar o teu nome. O nosso testemunho, Pai, o teu nome venha ser glorificado para que as pessoas possam olhar para nós e dizer verdadeiramente este é um homem de Deus, verdadeiramente este é uma mulher de Deus. Pai, toma na tua presença, te louvamos. Nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado e a tua mão santa e poderosa esteja sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, amém, Glória amém, a Deus, amém. Jesus. Meu amigo, muito obrigado por você Amém, ter pastor. nos concedido esse tempo seu aí, ok? Eu que agradeço. Você, a galera, você, Elaine, manda um abração para ela, para as crianças aí.
Manda aí a nossa saudação para Connect Church, que Amém. muito em breve a gente vai estar Com junto aí, em nome de certeza. Jesus, nós vamos Com estar junto certeza. aí, para a gente ter esse momento de comunhão também, para a gente compartilhar, como Paulo disse, né? Estarmos juntos e compartilharmos algum dom espiritual, Amém. Isso aí. alguma coisa da parte de Deus que vai ser bênção, tá Em nome de bom? Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Pessoal, Amém. você que está assistindo a gente aí, semana que vem, permitindo o Senhor, quem vai estar conosco vai ser o pastor Miguel Ângelo. É um cara que eu também gostaria que você conhecesse muito, pensa num evangelista assim, top, Top. Amém. Não, vamos conhecer top sim, também. claro. Entendeu? Ele vai estar com a gente na próxima sexta-feira, ministrando para nós aqui. Gente, Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus. E Amém. foi um prazer. E até sexta-feira que vem com mais um almoço com o pastor. Tá legal? Pastor Deus Valber, abençoe você. beijo no coração de todos que nos assistiram aí, tá? Tá bom. Deus Beijão. abençoe. Beijo. Fica com Deus. Tchau, Amém. tchau. Tchau.